Pois é, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante mesmo, que eu quero trazer para vocês. E qual é o meu objetivo? Passar para as pessoas o conhecimento que eu obtive com as minhas próprias experiências pessoais de vida através dos banhos terapêuticos. E o que eu queria nessa imersão? O que eu tenho? Qual é o meu objetivo? É passar para vocês exatamente todo o conhecimento, aquilo que eu vivi na minha própria história e hoje eu consigo transformar a vida de outras pessoas através do meu trabalho. Com muito conhecimento, com muito estudo, com muito cuidado, muito acolhimento, muito carinho, e assim eu consigo transformar a questão emocional ou as questões físicas, porque como terapeuta integrativa eu acredito muito que as questões físicas elas estão relacionadas com as questões emocionais, tá? Então, o objetivo realmente dessa imersão é fazer vocês entenderem qual é o princípio básico de uma terapia do banho, o porquê que ela é tão importante. Quando aconteceu comigo, eu vou contar uma historinha aqui para vocês antes da gente entrar, para quem até não me conhece ou está começando agora a compartilhar, enfim, a estudar um pouquinho, a me conhecer um pouco do meu trabalho. Eu sempre fui uma pessoa alegre, eu sempre fui uma pessoa sorridente, sempre fui uma pessoa batalhadora, desde pequena. E, enfim, em 2011, eu passei por uma transição muito forte na minha vida, onde eu perdi os meus pais, né? Em 2011, minha mãe e em 2014, meu pai. E nesse intervalo, eu estava grávida da minha filha e tinha um filho pequenininho, de 1 ano e meio. E recém-chegada aqui nos Estados Unidos, onde tudo era novo. Quando a gente chega num país, é tudo muito diferente. Então, é como se você estivesse nascendo de novo. E nesse período foi muito difícil, gente. Foi muito difícil, não foi fácil, não foi fácil. Quem me conhece, quem me acompanha, quem esteve comigo nesse processo, sabe o quanto foi difícil. Eu fui para um fundo do poço realmente de solidão, de tristeza, depressão. Foi muito complicado. Mas eu sempre tinha aqui dentro de mim a certeza de que alguma coisa ia acontecer para que eu saísse daquele fundo do poço. Que eu saísse daquela situação, que aquilo não me pertencia. E não me pertencia não por mal, mas não me pertencia porque eu nunca fui daquele jeito. Eu me olhava no espelho e eu não gostava de quem eu via. Eu me olhava no espelho e dizia, essa não sou eu não me reconhecia. E com isso, eu comecei a estudar sobre os óleos essenciais, comecei a descobrir o André e comecei a estudar sobre aromaterapia. Não que a aromaterapia nunca tenha existido na minha vida, gente, mas eu não sabia dos conceitos, eu não sabia exatamente o que era. Mas naquele momento eu comecei a estudar, a única coisa que me dava vontade, sabe, de viver, aquela coisa que a gente tem a energia de você acordar e você começar a ler os livros, começar a ver o curso. Eu comecei a me interessar por isso e isso começou a me dar mais alegria. E com o passar do tempo, eu fui descobrindo que ao tomar o banho, eu começava a me sentir melhor. Aquela dor, aquela angústia, aquela tristeza pelo luto, pela parte toda que eu estava passando, principalmente grávida logo depois, enfim, hormônios, né? Mulheres aí, a flor da pele. Eu comecei a ter uma conexão muito grande com a água. E com isso, eu me identifiquei muito com o banho. E eu entrava no banho, às vezes, chorando. Saía, às vezes, da cozinha chorando, como eu já falei isso para vocês. E a lágrima escorria. E eu ficava ali debaixo da água, meditava, pedia muita força para que eu pudesse seguir, porque era muito difícil. Só que eu não entendia muito bem o que era aquilo. Eu sempre escutei, por conta até da minha mãe, essa questão de natureza, etc. Eu sempre escutei que a natureza era muito boa, que era muito bom, que a água e tudo. Eu sempre tive esse contato por conta da minha mãe. Mas nunca a fundo, né? Uma coisa é quando a gente escuta, outra coisa é quando a gente vivencia. É muito diferente, gente. Se a gente parar para pensar, é muito diferente. Então, naquele momento eu comecei a vivenciar o poder do banho sem saber. E aí eu comecei a ficar encucada com aquilo. Eu falei, caramba, o que é isso, né? Por que me faz tão bem aquele contato com a água? Por que me faz tão bem ficar ali debaixo do chuveiro e sentir aquela água caindo na minha cabeça? E aí eu comecei falei assim, não, eu preciso descobrir mais sobre isso.
Entrei na internet, porque hoje a internet, né, a gente consegue visualizar tanta coisa, e eu não conseguia, gente, encontrar as respostas para as minhas perguntas. Ou seja, questões de temperatura de água, o porquê que eu me sentia bem, o que acontecia com o meu corpo. Eu via assim receitas, toma banho para isso, banho para enxaqueca, banho para energias, banho isso, banho aquilo, mas eu não conseguia encontrar as respostas que eu queria. Ou seja, fisiologicamente, o que acontecia com o meu corpo naquele momento de profunda tristeza, o que aquela água, quando entrava em contato comigo e com as minhas emoções, o que acontecia comigo. E aí, gente, foi uma busca, ó, eu realmente mergulhei nesse mundo e comecei a pegar livros, a ler livros, a fazer cursos, a entrar em palestras que às vezes falava sobre água. Eu comecei a estudar profundamente sobre isso. E não só somente sobre os banhos, mas também sobre os produtos terapêuticos. Como que os produtos terapêuticos também poderiam me ajudar? Porque eu comecei a ficar encucada, eu falei, puxa vida, se de repente eu tomo... Foram perguntas, tá, gente, que apareciam na minha cabeça, que às vezes a gente passa desapercebido, a gente não tem a menor noção que a gente tem esse poder na mão. E eu falava, puxa vida, se ao invés de eu tomar um banho com sabonete normal, por que eu não posso trazer aromaterapia para dentro do meu banho, visto que o banho já me faz bem? E aí eu comecei a viajar, né? Viajar assim no bom sentido de querer entender esse processo. E foi aí que eu comecei a entender que se aquilo me ajudava, por que eu não poderia ajudar as outras pessoas? E foi de coração, foi assim, como um propósito mesmo de vida, sabe? De tipo, puxa vida, eu poderia ter ajudado a minha mãe, eu poderia ter ajudado o meu pai. É claro que cada um tem o seu tempo aqui na Terra, a gente não tem como determinar isso, cada um de nós, né? Mas de qualquer forma, por que não ajudar no momento em que nós estamos aqui a sermos um ser humano melhor, a termos mais consciência das nossas emoções e através dessa consciência conseguimos equilibrar mais o mundo e ajudar a equilibrar os outros. Porque no momento que nós estamos em equilíbrio, é claro que o equilíbrio ele não vai ser o tempo todo, tá, gente? A gente até conversa um pouquinho sobre isso, mas no momento em que a gente consegue entender as nossas emoções, o nosso corpo, os nossos chakras, né, o nosso ser como um todo, fica muito mais fácil da gente encarar o que vem pela frente. Fica muito mais fácil. E foi a partir daí que eu decidi criar os meus produtos, criar realmente. Eu digo criar porque eu sou fã da criação. Eu acho que os seres humanos eles têm a capacidade incrível de criar. E nem todos os seres humanos eles sabem desse potencial e nem todos os seres humanos usam esse potencial. Então eu amo a arte de criar. Por isso que eu digo que eu sou uma criadora realmente. Eu crio produtos terapêuticos, eu criei o método da terapia do banho, de acordo com as minhas vivências e estudos pessoais. E a partir daí eu realmente falei, eu me encontrei profissionalmente. Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta graduada, trabalhei sempre com drenagem linfática, dermatofuncional. Depois eu casei e parei. Minha função foi ser mãe. Feliz. Estou super feliz com essa profissão. Mas depois eu queria algo. Eu falei, eu quero alguma coisa mais. Eu quero ajudar as pessoas. Porque o fato da perda da minha mãe, ela mexeu muito comigo. Porque além da minha mãe ser uma grande amiga, e ser mãe, aliás, ela era uma grande amiga. E essa perda, ela me fez mudar muito, 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 muito. Em relação à percepção das pessoas, o entendimento da vida, a aceitação de que a vida existe, mas ela é um ciclo. E a gente tem que, infelizmente, aceitar isso. Não tem outra solução. Não adianta a gente lutar contra isso, porque é um gasto de energia sem fim. Então, nessa modificação, qual foi a conclusão que eu cheguei? Eu quero ajudar as pessoas. Ponto. E aí, como é que eu vou fazer isso? E aí eu decidi criar a minha própria marca, que na época era uma marca só, não tinha nem empresa, era só uma marca. E hoje é uma empresa. Hoje eu ajudo pessoas ao redor do mundo. Hoje eu faço atendimentos, consultorias. Eu vendo produtos terapêuticos. E eu vendo método, workshops. E eu hoje tenho o prazer e a felicidade de dizer para vocês que eu desenvolvi esse método da terapia do banho
com o intuito de ajudar realmente as pessoas a entenderem exatamente o que eu entendi. Sendo que quando eu passei pelo meu processo de luto, não tinha ninguém, não tinha uma Alessandra que viesse aqui e falasse assim, poxa, existe uma terapia que é tranquila de você fazer. É uma terapia que você vai fazer dentro da sua casa, é uma terapia barata. É barato, gente, não é caro, tá? Não é caro. É uma terapia barata, é uma terapia eficaz, é uma terapia que ajuda não só a própria pessoa, mas todos ao redor. Você acaba, né, atingindo, é uma cadeia realmente de bem-estar natural. Então, eu tenho o prazer mesmo, a felicidade de dizer que hoje, através dessa imersão que a gente está aqui, né, estamos aí juntos participando, eu faço o lançamento realmente do meu método. E isso é um orgulho gigante, gente, gigante, porque através das minhas dores, através do meu, vamos dizer assim, das minhas experiências e de tudo aquilo que eu sofri, de tudo aquilo que eu acreditei e de tudo que eu investi para saber ali, muito tecnicamente, mas também muito no dia a dia, porque não adianta a gente também ter muito conteúdo se a gente não tem a vivência. E não adianta você ter a vivência se você também não tem muito conteúdo. Eu acho que as duas coisas elas têm que andar juntas. E é exatamente isso que eu desenvolvi no meu trabalho e desenvolvo até hoje. Então, eu tenho a felicidade realmente de ter sobrevivido, porque é assim que eu digo, é uma sobrevivência. Então, eu tenho a felicidade de dizer que hoje eu sobrevivi. E não só além da sobrevivência, eu hoje consigo ajudar outras pessoas a sobreviverem também. E quando eu falo sobreviver, gente, para mim foi sobrevivência, foi realmente sair de um fundo do poço, de uma situação muito difícil e estar hoje aqui, sorrindo, feliz. Claro que aquela dor da perda, ela continua comigo. Ela continua e ela vai comigo para onde eu for. Mas hoje eu tenho entendimento. Hoje eu consigo respeitar as leis da vida. Hoje eu consigo entender mais sobre esse processo e com isso eu me tornei uma pessoa muito melhor. E eu sou muito feliz pela pessoa que eu me tornei. Eu até falei isso e repito. Eu sou muito feliz pela pessoa que eu me tornei hoje. E mais feliz ainda de poder ajudar outras pessoas. As pessoas entram em contato comigo até do Japão, gente. Olha que coisa legal. A internet, né, ela permite isso. Então, é muito gratificante saber que através do meu trabalho, da minha vivência, daquilo que eu vivi, daquilo que eu senti, eu transformei isso num método e esse método hoje eu consigo ensinar para as pessoas. De uma forma simples, de uma forma com suporte, porque não é só aquela coisa, né? E eu vejo a transformação dessas pessoas dia a dia por conta do meu trabalho. Então, é assim, a palavra que eu tenho para dizer, primeiro, é uma gratidão gigante, né? Muito grande, porque através da dor a gente transforma as coisas em luz. Eu tenho algumas alunas que estão aí, tem clientes também minha aí, e eu sempre falo isso. O meu objetivo é sempre transformar a dor em luz, seja qual for a sua dor, não importa qual seja a dor. Pode ser a dor de uma perda, né, de alguém querido, pode ser a dor de uma vida que você não esteja satisfeita, pode ser uma dor física, pode ser aquela questão da autoestima, de você se olhar no espelho e não gostar de quem você vê. Pode ser por um problema que você esteja passando financeiro, ou, enfim, não importa a dor. E não existe pequena, média ou grande, sabe? No momento que a gente fala de dor, eu deixo isso muito claro, não existe. Não existe dor certa ou dor errada. E não existe dor pequena ou dor grande. A dor para cada um, ela é universal, ela é única. E isso é importante também da gente entender. Mas existe, é isso que eu quero passar para vocês aqui nessa imersão, que existe uma luz. É claro que também ela não é a solução de todos os problemas, porque imagina, se fosse, né, ia ser bom demais. Mas depende muito da nossa força de vontade, mas e depende muito também da realidade que a gente vive. Mas sempre, sempre, gente, sempre eu foco muito nisso. Não importa a dor. O importante é a gente tentar transformar essa dor em luz, porque você vai carregar essa luz com você. E isso é a coisa mais bonita que a gente pode ter na vida. Porque esse tempo aqui, gente, a gente está aqui.
né? A gente está aqui, mas a gente não sabe quanto tempo. Infelizmente, a gente não sabe. Então, por que não ser luz no momento em que nós estamos aqui? Dificuldades, Alessandra, claro, a vida é difícil, o país, a situação, a pandemia. Nossa, tem muita coisa. Eu concordo com vocês, não tô dizendo que é fácil, tá? Não é fácil, cada um dentro da sua história, do seu mundo. Mas é importante que a gente tente, que a gente busque pessoas que inspirem, pessoas que digam, olha, tudo bem, eu entendo você, eu respeito você, sem críticas, sem julgamentos, mas eu tô aqui para te ajudar. Eu estendo uma mão para poder te ajudar. Eu acho que isso é a parte mais bonita que existe das relações humanas. E que eu espero realmente que com a pandemia a gente consiga ter mais isso, né? Porque parece que é uma coisa muito perdida, ficou muito, muito perdido. Enfim, é uma reflexão para vocês aqui em relação a um pouquinho da minha história, o porquê que eu tô aqui, o porquê que eu divido o meu trabalho, porquê que eu coloco minha carinha aqui na internet toda semana, porquê que eu trago conteúdos, porquê que eu acredito nisso. Porque eu realmente sobrevivi. Eu sou a prova de que a terapia do banho, ela mudou a minha vida, assim como a aromaterapia, junto, né? E eu acho muito profundo quando a gente chega a essa conclusão. E a parte mais difícil dessa estrada toda não é você encontrar um método, não é você encontrar a pessoa, não é você encontrar o caminho, na verdade. O primeiro passo é realmente você abrir para o novo. Você falar assim, puxa vida, eu tô com esse problema, com esse, tô assim, tô isso, tô aquilo. Mas eu acredito que eu posso mudar. Porque existem pessoas para me ajudar. Eu sou uma delas. As minhas alunas sabem, toda vez que eu enfim, tenho workshop, eu dou sempre assistência, vamos começar seu negócio, eu dou sempre um ânimo para as pessoas, porque eu realmente acredito nisso. Eu realmente acredito. Eu acredito que é possível. Eu acredito no poder dos seres humanos. Eu acredito no poder interno que nós temos. E principalmente no poder emocional e nosso poder mental. O que a gente coloca na nossa mente reflete muito sobre o caminho que a gente vai seguir. Esse é o ponto. Esse é um dos marcos mais importantes da minha vida no momento em que eu saí daquela situação e me encontro hoje aqui. Então, qual é o meu objetivo realmente aqui com vocês hoje? É passar essa sensação, vamos dizer assim, de que existe um caminho bonito ainda a ser seguido. E esse caminho é através da terapia do banho. Porque fazendo certo, com o método certo, da forma certa, com os produtos, com a consciência, tendo realmente essa noção da profundidade desse método, do poder da água, muda tudo, muda tudo. Então é uma reflexão realmente para vocês pensarem nesse investimento, né, de aprender profundamente como se beneficiar com o uso da terapia do banho. De uma forma simples, como eu falei, de uma forma barata, porque não é uma coisa cara, e de uma forma bem eficaz, porque muda. Acredita em mim, muda.